Lições Bíblicas. O batismo no Espírito Santo. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição 3, vamos estudar sobre o batismo no Espírito Santo. O que significa batismo no Espírito? O propósito do batismo no Espírito? O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! Então, nesta lição, vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 1 e versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Destes dias, os dias em que eles estavam com João, batizados por João, não muito depois desses dias. Isso indica que o batismo com o Espírito Santo ele até pode ser instantâneo à salvação, pode ser no momento da conversão, mas muito pouco se sabe sobre o recebimento do Espírito Santo na hora da conversão. O mais usual, a própria Bíblia dá registro depois, o próprio apóstolo Paulo, entre o encontro dele com Cristo, aquela visão quando ele ia para Damasco, até ele receber a visita de Ananias para que recuperasse a visão e também fosse cheio do Espírito Santo. Isso deu também uns 3 dias, né? Então sempre posterior, sempre depois. Então o usual que se vê mais frequentemente na questão do batismo é depois, talvez até pela pessoa ter mais um pouco de experiência com Cristo, ter mais um pouco de vivência, um pouco mais de conhecimento. Não que ela não receba, não que não haja casos de pessoas que foram batizadas no momento da conversão. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão, e para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. O que isto significa? A conversão é uma experiência, o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, é outra experiência. Então você se converte a Cristo, você é regenerado, então é uma experiência que você tem com Cristo. Para ilustrar melhor, você aceita Cristo. É como se você estivesse nu, como Adão e Eva, né? Estivesse nu, então Cristo chega em você e lhe dá uma camiseta. Você está vestido agora, você recebeu uma camiseta. Passa um tempo, então você recebe o batismo com o Espírito Santo. Então agora você recebe uma jaqueta. Então agora você já tem uma camiseta e você já tem uma jaqueta. Então você já está vestido e revestido. Então você está vestido e revestido. Você tem então uma cobertura maior de poder. Você tem um revestimento para testemunhar, para viver melhor, cumprir melhor a vontade de Cristo. E são, como já disse, experiências distintas. Não dá para se dizer que o batismo no Espírito Santo é a mesma coisa que a conversão, e a conversão é a mesma coisa, são experiências distintas. A conversão é o momento que você está indo para um lado e você vê que você está errado, você reconhece os seus pecados, você dá meia volta e você vai em outra direção. Você se converte, então você já tem o Espírito Santo, já faz morada na sua vida.
e você recebe depois o batismo. Como já disse antes também, você pode até receber no momento da conversão, não há nada que impeça, mas o usual é receber posteriormente o batismo no Espírito Santo, que é aquele revestimento. E há pessoas até que confundem que quem não é batizado no Espírito Santo não tem o Espírito Santo. Que a própria palavra de Deus nos diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse alguém não é dele. Então, Cristo não reconhece a pessoa que não tem o Espírito dele na sua vida, porque o Espírito ele glorifica a Jesus, então tem que ter o Espírito Santo. Então, a partir do momento que a pessoa reconhece seus pecados, se converte, então o Espírito Santo já faz morada. Quando Jesus prometeu, por ocasião da sua subida aos céus, ele prometeu aos discípulos o Espírito Santo, ele disse: não vos deixarei órfão, eu vos enviarei outro Consolador. Então, como se Jesus estivesse dizendo: eu estou do lado de fora, agora vou enviar outro Consolador, da mesma espécie, da mesma grandeza, da mesma glória, do mesmo poder, da mesma essência, e ele vai estar do lado de dentro de vocês, por onde vocês forem, o Consolador estará com vocês. Então o Espírito Santo já está conosco no momento da conversão, não significando que isto já seja o batismo. O fenômeno de Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto, a promessa de meu Pai. Então, ser batizado pode ser cheio do Espírito Santo, receber a promessa de Deus. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Não há dúvida de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço do Senhor e não na salvação. Como já disse, na salvação, ele inicia quando aceita a Jesus como Salvador. Quando ele é batizado no Espírito Santo, então ele inicia o seu serviço. Não que também uma pessoa que não seja batizada no Espírito Santo não possa trabalhar para Cristo, não possa fazer alguma coisa, não possa cantar, não possa dirigir culto. Claro que a maioria das igrejas, os obreiros, para ser consagrado a obreiro, tem que ter o batismo, tem que ser batizado com o Espírito Santo, até porque o obreiro, para pregar, para transmitir ao povo a palavra, além do conhecimento que ele precisa ter, no mínimo um conhecimento das doutrinas básicas da palavra, ele também tem que ter poder na sua vida, ser uma pessoa de oração e ter o poder do revestimento do batismo no Espírito Santo para poder transmitir para a igreja. Então isto, as igrejas no geral também segue uma determinação de que o obreiro precisa ser batizado no Espírito Santo para determinados cargos. Algumas igrejas a partir do presbitério, algumas outras a partir do diaconato. Enfim, aí vai de igreja para igreja, O certo é que o obreiro precisa do revestimento para transmitir ao povo com muito mais poder. Claro que quem não é batizado também é de oração, busca a Deus, também tem poder na sua vida, mas o batismo é aquele revestimento para o serviço na obra do Senhor. O propósito do batismo no Espírito. Finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino como o poder para uma vida santa e serviço eficaz, a pureza, a santificação simbolizada pelas línguas de fogo, o revestimento pleno de poder, o revestimento pleno do poder de Deus,
todos foram cheios do Espírito Santo, proclamação ou o testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. Então, quando você é batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, então você é mergulhado num poder para testemunhar de Cristo, para o serviço de Cristo. E temos a evidência inicial, o falar em línguas. Então nós vimos algumas ideias das pessoas de que se a pessoa sonhar que está falando em línguas é o batismo no Espírito Santo. Se a pessoa começar a falar, então o Espírito vai fazer com que ela continue falando. Então tem algumas ideias que não condiz com o que diz as Escrituras a respeito do batismo no Espírito Santo. Então, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Não é o pensar em línguas, nem o sonhar em línguas. É o falar em línguas. É a glossolalia, ou a glossolalia, como alguns dizem, né? Glossolalia, glossolalia. Então, é a evidência de ser batizado com o Espírito Santo, a pessoa ser cheia do Espírito Santo. E é uma bênção, a pessoa receber esse revestimento é uma bênção. Ela sente como que pisando em nuvens, né? Ela sente como que pisando em nuvens aquele recebimento do batismo no Espírito Santo, um revestimento. E é para os nossos dias outra coisa que as pessoas falam, e doutrinas errôneas também, é que o batismo no Espírito Santo era para os dias dos apóstolos, não é para os nossos dias. Isso aí é coisa do passado, isso aí é coisa E tem igrejas até muito preocupada com as curas divinas e com a chave de um carro zero, a chave de uma casa nova, enfim, com muita prosperidade. Às vezes não há espaço para o batismo, não há espaço para os dons, enfim. Igrejas neopentecostais, enfim. Mas nós vimos pela Escritura que o batismo no Espírito Santo é para os nossos dias, e todo aquele que se diz crente em Jesus, ele tem que buscar, porque aquele que crê, aquele que pede, então ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Tem que ter fé e tem que pedir. Então, pedir com perseverança, pedir com insistência. E outra coisa, quando você estiver feliz, estiver alegre, estiver sentindo a presença de Deus na sua vida de uma maneira tão intensa, e você sentir a língua na sua mente, você pode falar, porque é o batismo no Espírito Santo, e a evidência inicial é o falar em línguas. Às vezes a pessoa está sendo batizada e fica com medo de ser da carne, sente a língua na mente e não fala, achando que é da carne. Então você está sentindo a glória de Deus, está sentindo aquela alegria, aquele gozo no Senhor, e a língua está na mente, as línguas estranhas, e você tem medo de falar achando que é da carne. E muitas vezes não é da carne, é só você soltar a língua e falar em línguas estranhas, falar em outras línguas e se edificar diante de Deus. Uma necessidade real e atual. Então os discípulos precisavam deste revestimento para proclamar a palavra de Jesus. E Deus atende às necessidades de cada um. Jesus batiza cada um com o Espírito Santo, seja num congresso, um grande congresso de avivamento, de missões, seja na escola bíblica dominical, seja na aula
que é ministrada sobre o batismo com o Espírito Santo, seja em casa assistindo um vídeo sobre o batismo com o Espírito Santo. A pessoa pode receber o batismo com o Espírito Santo em casa assistindo um vídeo no YouTube, no Facebook, ouvindo a mensagem, quem sabe dirigindo o seu carro, enfim, não tem lugar, não tem tempo. Jesus batiza, dá o revestimento para aquele que crê, para aquele que tem um arrependimento sincero de seus pecados. Então ele recebe este revestimento do poder de Deus. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então, alguns crentes, nós sabemos que serve a Deus 20 anos, 25, às vezes parte com o Senhor e não recebem o batismo no Espírito Santo. E às vezes a gente não entende por quê. Não sabemos explicar o porquê. A Bíblia nos diz que quem pede, quem se arrepende de seus pecados, há uma regeneração, a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo. Então não sabemos explicar por que algumas pessoas passam a vida servindo a Deus, pessoas às vezes 20, 30 anos passam servindo a Deus, trabalhando para Deus, glorificando a Cristo, parte com o Senhor e não recebe o batismo. E daí vamos dizer o quê? Que a pessoa não foi salva? Não, a pessoa tinha o Espírito Santo, convivia com o Espírito Santo convivia com ela, dirigia a pessoa, então só não foi batizada, não teve este revestimento. Então, a pessoa que não recebeu ainda, o crente, é para o crente, o batismo com o Espírito Santo é para o crente, aquele que se arrependeu de seus pecados, que reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. O batismo no Espírito Santo, então, é para o crente que se arrepende de seus pecados e reconhece Jesus como Salvador. As outras línguas, a glossolalia ou glossolalia, são ininteligíveis à evidência externa, física e inicialmente do batismo com o Espírito Santo. Então é um sinal inicial do batismo, porque existem outros sinais que não são iniciais, que são frequentes, que fazem parte no dia a dia da pessoa, como por exemplo os dons espirituais, a manifestação dos dons espirituais, como nós vimos em Gálatas 5:22, então o amor, a fé, não a fé da salvação, a fé para a salvação, mas o dom da fé. Nós vimos ali os dons de curar, enfim, os dons espirituais. E nós vimos também o fruto do Espírito se manifestar no dia a dia da pessoa. Então há uma evidência do poder da regeneração na vida do crente diariamente. Cada dia nós vimos aqui fruto, dons a se manifestar na vida do crente. E a função das línguas, elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. As línguas em Atos indicam um recebimento do poder profético. Então, meus irmãos, o relógio da redescoberta da palavra já está nos mandando parar, está nos dizendo que já fizemos um resumo da lição 3, o batismo no Espírito Santo. Então agradecemos a sua amável atenção e na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com a lição 4, a atualidade dos dons espirituais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu começo a cantar um hino celestial, eu começo a louvar, esquecendo este mundo mar. E é tão grande o poder que eu não suporto
sinto a mão de Deus.